apresentação do diagnóstico da situação atual do saneamento básico de Japaraíba, que foi elaborado ali entre os meses de outubro de 2020 e fevereiro de 2021. O diagnóstico de saneamento, ele aborda os 4 componentes, né, definidos pela Lei 11.445 de 2007, sendo ali o abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, e drenagem urbana e manejo de águas pluviais. Essa conferência está dividida em 4 blocos. Primeiro, faremos uma apresentação das instituições participantes do processo de elaboração. No segundo bloco, faremos a apresentação do diagnóstico, propriamente dito, né? E no terceiro bloco, nós abriremos para a discussão. E no quarto bloco, o encerramento com as considerações e deliberações finais. Algumas orientações aí, então pedimos para, por favor, deixem, se possível, as suas câmeras ligadas, e, se for possível, sempre o microfone desligado quando não estiverem falando, né? Na parte inferior da tela, tem 3 botões, o da esquerda liga e desliga o microfone, o do meio encerra a conexão, e o da direita liga e desliga a câmera. Caso um de vocês aperte sem querer no botão do meio, aí automaticamente sai da reunião, mas é exibida uma tela informando que vocês saíram da reunião com a opção de retornar para a reunião. Se não conseguirem por esse procedimento, basta acessar o link que vocês utilizaram para chegar até aqui. Para quem está no Facebook, é outro procedimento, é só acessar novamente ali a página do Facebook da Prefeitura. No bloco 3, que será o momento das discussões, né, a gente já está orientando vocês agora, desde já, após a apresentação, tem um recurso que é um íconezinho de uma mão. A maior parte das pessoas, esse ícone é amarelo. Então, quando vocês quiserem falar depois da apresentação, podem apertar essa mãozinha ali, que é como se fosse numa reunião presencial, onde a pessoa levanta, né, o braço e alguém anota ali a ordem de fala. Então, isso permite que a gente consiga organizar as respostas, né, pela ordem de quem pediu a fala primeiro. Para quem não tiver com o microfone disponível ou não quiser se pronunciar por voz, pode digitar as suas considerações, perguntas, enfim, pelo chat. A gente está acompanhando também. E para quem está pelo Facebook, mesma coisa, na parte de comentários ali, pode escrever ali as considerações de vocês, que a gente vai trazer essas considerações ou perguntas aqui para o Google Meet. Para quem está utilizando aí o telefone, né, o smartphone, recomenda-se sempre utilizar ele na posição horizontal, para que mais elementos, né, sejam exibidos na tela. Tem uma função também, quem está usando o computador, ao passar o mouse em cima da apresentação que está sendo exibida aí, tem um íconezinho de um alfinete. Então, ali, isso é bem importante, vocês podem clicar ali, que vai fixar a apresentação em tela cheia. Então, vocês vão deixar de ver os outros participantes e a tela toda vai ser exibida com a apresentação. Isso permite uma visualização melhor do conteúdo. Para quem está no celular, também acho que é só colocar ali o dedo em cima da tela e é exibido esse ícone de fixar a apresentação. Para desafixar a apresentação, faz o procedimento inverso, vai ali e clica de novo no alfinete que vai desafixar a apresentação. É bem importante ali, a gente já colocou no chat aqui do Google Meet e também lá no Facebook um link para o formulário, uma lista de presença, né? Então, como é um evento online, a gente precisa ter esse registro, né? Então, peço a todos, né, que ao longo da reunião, se possível, entra no link, né? É bem rapidinho, preenche ali com os dados e a gente consegue ter depois o registro dos participantes. Bom, em relação às instituições envolvidas, né, no processo de elaboração do plano, então, primeiramente, aí gostaríamos de chamar, acho que o Altino não se encontra hoje, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui se ele conseguiu entrar. Não, então eu vou chamar a Paula Fontoura, coordenadora técnica da agência Peixe Vivo. Por favor, Paula.
A Paula, não sei se entrou, Christian. Também não entrou. Então, vou chamar a Eliana Aparecida Lopes de Andrade, secretária de Agricultura, Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico e Turismo de Japaraíba. Por favor, Eliana. O microfone, Eliana. Botãozinho da esquerda aí. Aí. Certo? Estão me ouvindo? Estamos sim. Boa noite a todos. Meu nome é Eliana, né? Estou à frente da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico e Turismo. Gostaria de agradecer a todos que estão presentes nesta conferência municipal do Plano de Saneamento Básico do município de Japaraíba, ao Comitê de Bacias Hidrográficas do São Francisco, à Agência Peixe Vivo e a Profil, por estar desenvolvendo este plano em cada detalhe, também a Prefeitura Municipal de Japaraíba, pelo suporte necessário que está dando para a gente, lá da Secretaria. Gostaria de dizer também, né, que é um assunto de interesse nacional, pois impacta diretamente a vida dos cidadãos. As atividades que englobam esse serviço são essenciais, né, para prevenção de doenças, redução de mortalidade infantil, melhorias nos índices de educação, etc. Foi fundamental essa gestão, igual a gente entrou, encontrar que estava sendo já, né, em decorrência o plano, e a gente pretende concluir o mais rápido esse plano, porque a gente sabe o quanto é importante para o município de Japaraíba. E que a gente tenha, então, né, nessa noite, a participação de todos para que seja concluída a elaboração. Obrigada a todos. Obrigado, Eliana. Com relação ao Comitê de Bacia e à agência, né, hoje eles não puderam estar aqui, provavelmente daqui a pouco eles podem entrar e eu passo a palavra para eles, né. Japaraíba tem, talvez, digamos assim, a sorte de estar dentro de uma bacia com um comitê muito, muito atuante, né, então a cobrança dos recursos hídricos no Brasil são poucas bacias que tem, né, não são muitas bacias que tem. O comitê faz um papel muito bom. E a agência é a secretaria executiva, né, desse comitê, o braço executivo desse comitê. Então, essa cobrança é resultado de uma luta histórica de décadas, né, para a implementação dessa cobrança. Então, os usuários de água bruta, né, eles pagam, então, uma taxa por essa água, esse valor é revertido, então, para a bacia. Então, foi possível a elaboração desse plano de saneamento básico com recursos dessa cobrança. Então, ela está voltando para a bacia na forma de uma gestão dessas águas, né, uma melhoria das águas, o tratamento de esgoto, e vocês estão dentro da bacia, então, quer dizer, vai refletir diretamente na qualidade da água de toda a bacia. Então, peço para vocês que vai demorar mais ou menos em torno de 35 a 40 minutos a apresentação. Então, após isso, vocês participem, perguntem, façam os questionamentos, né? É um documento, é um produto só, é o diagnóstico, ele é bem extenso, né? A gente está sintetizando aqui hoje, mas precisar de algum detalhamento, alguma coisa, por favor, usem ali pedir a fala, usem o chat, é importantíssimo que vocês validem, né? E nos digam, né, se o diagnóstico está refletindo mesmo a realidade, né, a situação atual do saneamento básico no município. Eu gostaria de chamar agora a minha colega Lígia Tavares, que vai dar prosseguimento à apresentação. Desejo que nós tenhamos um bom evento aí. Muito obrigado. Obrigada, Christian. Boa noite a todos. Como o Christian falou, eu sou a Lígia, sou engenheira sanitarista e faço parte da equipe da Profil. Antes da gente falar sobre o diagnóstico de Japaraíba, é importante a gente entender como que a gente chegou até aqui, né? Então, por que a gente está fazendo o plano de saneamento básico do município? A gente está fazendo esse plano porque ele é um instrumento de planejamento e gestão. Esse documento vai
colocar no papel, né, já colocar no papel tudo que tem que ser feito para melhorar o saneamento básico do município. É como se fosse organizar os problemas. Então, ele é importante para isso, né? A gente tem que identificar o que tem que ser melhorado, de que forma tem que ser melhorada e quem são esses atores que vão contribuir para essas melhorias. Com isso, a gente vai conseguir atingir a universalização do acesso, não só na sede do município, mas também nos distritos e na zona rural. Além disso, a elaboração do plano de saneamento básico vai permitir que o município consiga ter acesso a recursos da União, que a partir de 2022 só serão disponibilizados para os municípios que tiverem plano de saneamento básico. E aí, quando a gente concluir o plano, no final do ano, o município de Japaraíba vai estar apto a conseguir esse recurso. O plano de saneamento, então, ele vai ser composto por 6 produtos. A gente está agora no produto 2, que é o diagnóstico da situação do saneamento básico de Japaraíba. O produto 1 a gente já fez, é basicamente a metodologia de elaboração do plano. É um plano de trabalho onde a gente definiu todas as estratégias de criação do documento. O produto 2, que é o que a gente está fazendo agora, é o diagnóstico, né, que diz como que está o saneamento básico hoje no município. Esse documento foi elaborado através de visitas em campo, de dados da comunidade, através das oficinas de mobilização social, que aconteceram em dezembro, e através de dados disponibilizados pela prefeitura. De posse desse diagnóstico, depois que a gente bater o martelo e decidir que essa é a realidade do município, a gente vai passar para os produtos seguintes. E a gente vai ter, então, o produto 3, que são as medidas propositivas. Eu já sei como está a situação e eu vou começar a pensar o que eu tenho que fazer para melhorar. Eu vou começar a definir programas, projetos e ações, metas e objetivos para melhorar a situação do saneamento básico. Também vão ser criados mecanismos e procedimentos para avaliação sistemática, que é o produto 4, são indicadores de desempenho que vão nos auxiliar nos auxiliar na avaliação do andamento do plano. A gente vai saber se está dando certo ou não essas medidas que foram propostas ali no produto 3. O produto 5 é um sistema de informação para que o município sempre tenha, assim, de forma mais rápida, acesso às informações do saneamento básico. É um banco de dados, onde o município vai sempre estar atualizando e conseguir avaliar, então, as melhorias na área do saneamento. E o produto 6 é o relatório final. Esse relatório final, ele vai juntar todas as informações apresentadas nos produtos anteriores e vai ser um grande resumo. Ele vai ser elaborado, então, na última etapa do plano, né? Depois que todos os outros produtos forem aprovados. E durante a elaboração, então, do plano de saneamento básico, desses 6 produtos, em vários momentos a gente vai estar entrando em contato com a comunidade para que a gente possa fazer um plano que reflita a realidade do município, né? Que tenha a cara de Japaraíba. A gente já fez uma reunião de partida, fez um primeiro encontro do grupo de trabalho e fez uma primeira rodada de oficinas setoriais. E o segundo encontro com o GT também. E durante esses eventos, a gente teve a oportunidade de saber a opinião da comunidade para saber como que estava o plano de saneamento. Hoje, a gente está fazendo a primeira conferência municipal. Essa conferência, então, é para bater o martelo sobre o diagnóstico do saneamento. A partir daí, a gente vai repetir os encontros com a comunidade, só que agora não vai ser mais para falar sobre como está agora. Vai ser para falar sobre as melhorias que a gente está pensando para o município. Hoje é a nossa última reunião para tratar do diagnóstico. As próximas é para pensar nas soluções. E falando um pouco sobre o diagnóstico, então, ele tem como objetivo consolidar as informações sobre as condições de salubridade ambiental e os serviços de saneamento básico, né? Que os serviços de saneamento básico, então, são abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana, manejo de resíduos sólidos e o manejo e drenagem de águas pluviais. Sendo que, quando a gente for falar sobre esses 4 serviços, a gente não vai estar falando exclusivamente sobre eles.
a gente vai também estar falando um pouco sobre os setores interrelacionados, como a saúde e a educação. Então, por isso, lá no nosso diagnóstico, no nosso documento, vai ter um capítulo especial só para falar dos setores interrelacionados com o saneamento. Agora, eu vou passar a palavra para a Paula, que foi a pessoa responsável pela elaboração do diagnóstico de Japaraíba, que foi aí e conhece mais do que eu sobre a realidade do município. Obrigada. Bom, pessoal, boa noite. Eu sou a Paula, sou engenheira ambiental, faço parte da equipe da Profil, e como a Lígia falou, né, fui a responsável aí, entre uma série de outros colegas, na elaboração desse diagnóstico. Mas sim, levantei dados técnicos, fui em campo, mas a gente está agora, nesse momento, para ouvir vocês. Então, vou apresentar o diagnóstico que a gente levantou, para vocês poderem dar as contribuições de vocês, porque vocês que moram em Japaraíba e que conhecem os problemas, a situação, o dia a dia aí de vocês, né? Então, obrigada pela presença e contamos aí com a contribuição de todos. Então, o primeiro bloco aí, né, do diagnóstico é a caracterização geral e dos setores interrelacionados ao saneamento básico. Então, a gente faz uma caracterização geral mesmo do município de Japaraíba para saber onde ele está inserido, que características ele tem. Então, a gente faz uma caracterização física para entender o clima, a geologia, a planetimetria, a vegetação, a pedologia, o uso e a ocupação do solo, a hidrografia e a hidrogeologia aí em Japaraíba e na região, né, onde ela está inserida. A gente fala também um pouco da caracterização histórica e cultural, então, desde quando Japaraíba existe, como foi a criação do município. Caracteriza também os calendários festivos, faz uma caracterização socioeconômica e demográfica, então, qual é a população de Japaraíba, como ela está distribuída em área urbana, área rural, a economia também de Japaraíba, que aí muito forte tem a questão das indústrias de fogos de artifício, né, também tem a produção da cana, o plantio da cana, né, para produção, e caracterização de áreas de interesse social, que merecem uma atenção especial aí por, de repente, ter alguma vulnerabilidade ou alguma situação mais precária de saneamento básico. Que a gente vê aí que tem também as questões dos chacreamentos, por exemplo, que são locais mais carentes nessa área de saneamento, então merece uma atenção, né? Caracterização da infraestrutura, então, saúde, educação, energia elétrica, transporte, sistema de comunicação, cemitérios. Entender toda essa caracterização é muito importante, principalmente na próxima etapa do produto 3, quando a gente for pensar nos projetos para Japaraíba. Então, a gente tem que entender como que é a área, como que é a população. Por fim, nessa caracterização, a gente fala um pouco também da gestão de recursos hídricos e a gestão ambiental aí em Japaraíba e no estado de Minas Gerais. Depois entra no item do quadro institucional da política e da gestão de serviços de saneamento básico. Então, a gente fala um pouco aqui da legislação, tanto em âmbito federal, estadual e municipal, que tem alguma relação com o saneamento básico, então, que é da área do meio ambiente, do saneamento básico, do recursos hídricos, ocupação, lei de ocupação do solo, essas coisas. Que é a nossa base, né? Nossa base legal para a gente fazer, para entender e saber o que está de acordo ou não. Falamos da estrutura da gestão municipal, então, secretarias que existem em Japaraíba, quais delas já estão relacionadas ao saneamento básico e qual delas podem estar relacionadas. Os principais programas federais, estaduais e municipal também, de interesse do saneamento básico já existentes, e a estrutura atual de remuneração e sustentabilidade econômica dos serviços. Então, assim, a gente fecha essa caracterização inicial de Japaraíba e da região onde Japaraíba está inserida. E entramos no diagnóstico do saneamento básico em si, iniciando, então, pelo eixo de abastecimento de água. Aqui, um panorama bem geral, com dados do censo do IBGE de 2010, que mostra, então, como é a fonte de abastecimento de água da população de Japaraíba. É um dado desatualizado, infelizmente, porque não teve o censo de 2020, mas a situação de Japaraíba ainda é muito semelhante. A gente observa que a maioria da população tem rede geral,
e uma parcela ainda bem significativa tem poço ou nascente na propriedade, que normalmente são de domicílios na área rural. Mas depois eu vou descrever certinho a situação para vocês entenderem como é. E o abastecimento de água em Japaraíba, ele é responsabilidade da própria prefeitura. Então, não tem um prestador de serviço. E é responsabilidade, então, da Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico e Turismo. Entrando agora, então, na sede municipal, que ela é atendida pela Prefeitura Municipal. As estruturas existentes que abastecem, a gente pode dividir em 3 principais sistemas, que é o sistema São José, o sistema Centro e o sistema André e Chiquinha. Então, para iniciar, falar do sistema São José, que ele é composto por 3 poços, atualmente, que tem uma vazão total de operação de 7,5 litros por segundo. A água é captada nesses poços e ela vai, então, para os reservatórios São José, que tem uma capacidade total de reservação de 120 mil litros. E nesse reservatório acontece, então, a simples desinfecção, que é o quê? É a cloração. A gente bota cloro nessa água para ela poder ser distribuída e sem causar nenhum mal à saúde de quem vai consumir essa água. Sobre o sistema São José, então, 475 economias são atendidas por esse sistema, e esses domicílios, economias, eles se concentram predominantemente nos bairros São José, João Jacinto Sobrinho e Agenor Jacinto Lopes. Aqui, então, tem uma foto dos 3 poços que eu comentei que compõem esse sistema, que é o poço próximo à Policlínica e os poços Joaquim Nono. A gente verifica, né, que eles não têm uma proteção muito adequada, um cercamento muito adequado, até eu já fui comunicada aí pela secretaria que está em andamento essa questão de melhorar as condições dos poços, mas quando a gente visitou em novembro, essa era a situação, assim, dos poços que compõem o sistema São José. E aqui estão os 2 reservatórios, que hoje em dia estão em operação, até nessa área tem um terceiro reservatório, mas ele não se encontra em operação. Esse aqui da esquerda, ele é elevado de metal, tem 60 metros cúbicos, e o da direita é de concreto, também elevado, também com 60 metros cúbicos. Daí agora, o segundo sistema, então, que é o sistema Centro, ele é composto por 4 poços, que no total eles têm uma vazão de operação de 6,2 litros por segundo. A água captada nesses 4 poços, ela vai, então, para os reservatórios que compõem o sistema Centro, que tem uma capacidade de reservação total de 160 mil litros. Também acontece a cloração diretamente nesses reservatórios, para depois ser distribuída para a população. O sistema Centro, então, ele é responsável por abastecer 635 economias dos bairros Centro, Fazenda Velha, Pereira, Maria Francisca e Bela Vista. Aqui temos as 4 fotos dos poços. As condições são bem semelhantes às do sistema São José. Até todos esses poços eles estão localizados aí no entorno da sede municipal, então é possível que muitos de vocês já tenham visto essas estruturas. É o poço 1 e 2 do Olegarinho, poço 3, Tião Chiclete, poço João Evangelista. São os 4 poços. Aqui, nessa foto do meio, a gente consegue ver os 3 reservatórios, 2 de concreto, sendo um de 60 metros cúbicos e outro de 40, e esse elevado aqui, que até eu botei uma outra fotinho, que é o elevado de metal com 60 metros cúbicos. Aqui até tem a estrutura, então, que faz a cloração, que insere essa solução de cloro na água para tratar a água para distribuir para vocês. Aqui tem essas bombonas, onde são armazenadas os produtos, e tem uma bomba automática que vai dosando o produto ali corretamente nos reservatórios. E depois, então, é distribuído pela rede de distribuição desses bairros aí que eu mencionei. O terceiro e último sistema, então, que compõe a sede, que abastece a sede municipal, é o sistema André e Chiquinha. Ele é menor, ele abastece só esse bairro mesmo. Então, ele tem um poço com uma vazão de operação de 2,3 litros por segundo e é composto por um reservatório somente de 30 mil litros. Também com cloração diretamente no reservatório.
Então, ele abastece somente 83 economias mesmo, do bairro André e Chiquinha. Aqui tem a foto do poço, o nome do poço é Poço Joaquim Chiquinha. Até no momento dessa foto ele estava parado, porque tinha estragado a bomba, então não estava em operação. Mas esse é o poço. E aqui está o reservatório. Aqui a cloração... Opa, passei sem querer. Aqui a cloração, ela não é feita com bombas automáticas e com a solução de cloro mesmo, como eu expliquei ali do sistema centro. São colocadas pastilhas ali numa estrutura branca pequenininha que tem ao lado do reservatório. São pastilhas de cloro mesmo, que daí vão se dissolvendo aí na água para fazer o tratamento também. Então, é só um método diferente, mas tem a mesma finalidade. Assim, fechamos a sede municipal, as estruturas existentes no sistema da sede, e entramos, então, no distrito Capoeirão, que ele é composto por 2 poços, com uma vazão total de operação de 4,6 litros por segundo. Então, aqui estão as fotos dos 2 poços, que é o poço 7, localizado na rua João Borges Barbosa, e o poço 12, que ele tá localizado junto aos reservatórios do Capoeirão mesmo. São 2 reservatórios que estão em operação, esses 2 aqui da frente, um de concreto, que é de 100 metros cúbicos, e outro elevado de metal, de 60 metros cúbicos, então totalizando uma capacidade de reservação de 160 metros cúbicos. Também ocorre a cloração diretamente nos reservatórios, e aqui, então, está o armazenamento das soluções. Ela fica dentro dessa casinha aqui, branca e azul, que daí tem a bomba automática, então, que vai dosando esse produto no reservatório para depois distribuir para vocês. O total de economias atendidas no Distrito Capoeirão é de 381 economias. Além da sede e de Capoeirão, a prefeitura ela presta o serviço também para algumas comunidades rurais, que é a prefeitura de São Domingos, de Mimoso e Ponte Velha. Então, aqui iniciando pela descrição do sistema de São Domingos, os 3 são bem semelhantes, eu só vou separar porque eles têm vazão e reservação diferente. Mas, então, o São Domingos, ele tem um poço somente e um reservatório, e depois distribui a água, então, para 53 economias. Aqui tem a foto do poço, que ele opera com uma vazão de 1,6 litros por segundo, e aqui é o reservatório, que ele é elevado de metal com capacidade de 15 mil litros. Aqui está a estrutura, que eu tinha comentado, que é utilizada para colocar a pastilha de cloro e fazer a desinfecção da água. Então, agora nessa fotinho dá para ver melhor. E é assim que acontece. Depois do reservatório, a água é distribuída para a comunidade. A comunidade Mimoso, mesma coisa. Um poço, aqui tem a foto dele, com vazão de operação de 2,7 litros por segundo. Do poço, a água vai para o reservatório, que é elevado de metal também, com uma capacidade de 30 mil litros. E acontece a desinfecção ali com pastilhas de cloro. E é distribuída água para a comunidade, atendendo 34 economias. Por fim, a comunidade Ponte Velha, que tem um poço, então, com vazão de operação de 2,6 litros por segundo, e um reservatório de 30 mil litros, onde também ocorre a cloração e distribui a água para 118 economias que são atendidas nessa comunidade. Aqui tem um mapa que a gente elaborou com algumas coordenadas que a gente obteve em campo, que então mostra onde na área de abrangência de Japaraíba que estão localizadas essas estruturas, os poços e os reservatórios. Então dá para ver, também aqui a gente demarcou a área que é atendida no Capoeirão e na sede municipal, para entender, né, como é que é esse sistema, os sistemas. O abastecimento de água prestado pela prefeitura, ocorre o monitoramento da qualidade da água. Então, para saber se essa água que está sendo distribuída para a população, ela pode ser consumida, ela está dentro dos padrões de potabilidade. Então, essa amostragem, ela ocorre em locais intercalados, eventualmente é nos poços, eventualmente nos reservatórios ou nas redes de distribuição. Então, são pegos
alguns locais, assim, estratégicos, como hospitais ou locais de maior movimentação, pega ali um pouquinho de água para fazer essa análise. Então, diariamente é feita a análise de cloro residual, para verificar se não está sendo dosado a mais ou a menos do que a legislação exige, e caso esteja fora, né, do que é exigido, para fazer uma correção, para que essa água seja distribuída para vocês, atendendo aí aos padrões de cloro. Semanalmente e semestralmente também são analisados outros parâmetros, pH, cor, turbidez, uma série de outros parâmetros que a legislação define, mas até por não ter um laboratório em Japaraíba, essas análises são enviadas as semanais para o laboratório de Lagoa da Prata e as semestrais para o laboratório Bioética, em Araxá. Então, são análises que têm uma complexidade um pouco maior. Nas 3 análises, tanto diária, semanal e semestral, que a gente obteve os laudos, a gente verifica que há sim a ocorrência de resultados fora dos padrões de potabilidade, principalmente nas comunidades, nessas 3 comunidades rurais, que eu mencionei que são abastecidas pela Prefeitura Municipal. Então, isso mostra a necessidade de algumas adequações, também no plano de monitoramento, como no tratamento. Então, isso são coisas que precisam ser pensadas no nosso próximo produto, que é o produto 3. Desse abastecimento de água prestado pela prefeitura, os principais problemas que foram diagnosticados, daí até em alguns deles eu botei em andamento, que é a melhoria, ela já está em andamento, o pessoal me comunicou que eles já estão fazendo essas adequações, mas de qualquer forma, eu trouxe aqui os problemas que foram identificados, que são então, perímetro de proteção dos poços inexistente ou inadequado, então não tem um cercamento adequado, uma laje de proteção, que vai evitar que esse poço seja contaminado, ou que algum animal acesse essa área. Os poços, alguns deles não tinham outorga, que é um documento que autoriza, então, a prefeitura a fazer essa captação de água no poço. Mas já está em processo de regularização também. A falta de manutenção em alguns poços, como deu para ver em algumas fotos com aquela grama alta, né? Não há bombas reservas prontas para uso, então, quando ocorre a queima de bomba, essa substituição às vezes demora e a população fica sem o fornecimento de água, e não há informações detalhadas sobre a bomba existente em cada poço, então, qual é a potência dela, a gente não teve esse nível de detalhes. Não há macromedição. O que é a macromedição? É medir ali nos poços e nos reservatórios qual o consumo de água que está tendo, para saber quanto de água está sendo distribuído e até para poder monitorar perdas que está tendo no sistema, de repente. Não há mapeamento da rede de adução e da rede de distribuição, então não se sabe exatamente onde as redes estão passando, o diâmetro, a extensão. Então, quando acontece algum problema de rompimento e vazamento, é difícil rastrear onde ocorreu esse problema. Então, isso também pode ocasionar aí eventos de falta de água para a população. Insuficiência no número de análises em relação ao mínimo requerido pela norma, então as análises de qualidade da água, análises de qualidade de água fora do padrão de potabilidade, não é realizada a fluoretação, então, como eu mencionei, em todos os poços só ocorre a cloração, a fluoretação não é feita, a quantidade de funcionários, tanto para operação, manutenção desses sistemas, ela é insuficiente, então a quantidade de gente ali na secretaria disponível para isso é insuficiente para a prestação desse serviço. Ocorre falta de água em domicílios próximos aos reservatórios, porque eles estão numa cota mais semelhante, então mais elevada, mais semelhante ao do reservatório, mais elevada, e acaba ocorrendo, então, problemas de pressão que, às vezes, essa água não tem força para chegar ali nessas casas. Recorrente queima de bombas, até eu mostrei que bem no momento da visita, inclusive, quando a gente foi no posto do André e Chiquinha, tinha acontecido esse problema. Então, isso é consequência, principalmente de raios e essas coisas, no período chuvoso. Então, esse é um problema mais identificado ali em dezembro, janeiro, fevereiro. Eventos de falta de água, então, por diversos motivos, como eu mencionei, ausência de programas e projetos de conscientização da população sobre esse eixo do abastecimento de água, e o SNIS, que é um sistema de indicadores sobre saneamento básico que tem informações sobre o abastecimento de água. Os dados que a gente observou de Japaraíba, muitas vezes eles não são condizentes
com a realidade, ou então eles são inexistentes. Então, o preenchimento IT, para a gente ver como é que está evoluindo, né, o atendimento, é uma coisa bem importante para a gente poder planejar aí os projetos futuros para o município de Japaraíba. Agora, entrando então na área rural, naquelas comunidades que não são atendidas pela prefeitura. Então, como é que é o abastecimento de água nesses locais? Na maioria dos casos, então, são soluções alternativas coletivas e individuais, então, cada um tem o seu poço, capta ali numa nascente. A gente não tem informações mais detalhadas, então, de quais são os tipos predominantes, assim, as soluções existentes, a localização de cada uma, a quantidade, se ocorre tratamento, se está regularizado, a gente não tem esse detalhamento. Mas, de acordo com informações que a Emater nos passou, o predomínio mesmo é de captações subterrâneas individuais. Então, cada casa tem o seu poço e é dali que pega a água para beber, para utilizar no dia a dia. A prefeitura, ela orienta os moradores a realizar a análise dessa água, para saber, então, se ela é boa para beber ou não. Mas a gente não tem registro, não teve acesso a laudos, e a gente não sabe realmente se os moradores fazem esse tipo de análise, esse tipo de controle. Então, os principais problemas diagnosticados quanto a essas comunidades é que realmente, né, não há universalização do serviço, então eles nem estão incluídos aí na prestação do serviço de abastecimento. No geral, não há o tratamento da água, então, isso, se essa água ali, ela está fora dos padrões de potabilidade, ela pode gerar doenças para quem está consumindo. Falta de regularização dos poços, que é a outorga, né, aquele documento que eu mencionei antes, não há hidrometração e cobrança da água, então isso acaba ocasionando um desperdício, um uso maior do que o necessário, um desperdício dessa água. E também, para aqueles que usam captação superficial, principalmente, a gente observa que não há proteção de nascentes, então isso acaba impactando na disponibilidade hídrica que tem ali para a pessoa que está, né, sendo abastecida. Assim, fechamos o eixo de abastecimento de água, e agora a gente vai entrar no esgotamento sanitário, então. O esgotamento sanitário, ele também é responsabilidade da Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico e Turismo, e aqui também trouxe os dados do censo do IBGE de 2010, com um panorama bem geral de Japaraíba. Então, a gente observa que a maioria da população, que aqui é de 62,4%, ela é atendida com rede geral de esgoto, e eu acredito até que hoje esse número ele seja maior, porque até a gente teve a construção de algumas estações de tratamento de esgoto e extensão de rede, né, então acredito que esse número esteja maior. E tem também essa parcela bem grande aqui, de 37,4%, de domicílios que utilizam a fossa rudimentar, a fossa negra, que é só aquele buraco no chão, sem nenhuma impermeabilização, que acaba gerando contaminação do solo, contaminação das águas subterrânea e superficial, então que é um problema. E ainda é uma solução muito utilizada, principalmente nas comunidades rurais de Japaraíba. Então, sobre o esgotamento sanitário que é prestado pela prefeitura, que atende, no caso, a sede municipal e Capoeirão, a população total atendida é de 2.816 habitantes, em um total de 1.126 ligações ativas de esgoto. Então, ele atende todos os bairros da sede municipal e o Capoeirão. Atualmente, na prefeitura, a gente teve as informações, então, que tem 4 funcionários alocados para operação e manutenção do sistema da sede municipal e 3 funcionários da secretaria para operação do sistema Capoeirão. Então, ambos os sistemas, eles são compostos somente por rede coletora de esgoto e estação de tratamento de esgoto. Então, como não tem nenhum declive muito grande em Japaraíba, não se vê a necessidade de nenhuma estação de bombeamento de esgoto. A empresa terceira contratada que realiza a análise do esgoto nas estações de tratamento, tanto na entrada e na saída, para saber como está a eficiência desse tratamento, e nos córregos que estão recebendo esse esgoto tratado. Então, de acordo com os laudos que a gente recebeu, a gente verifica que sim, as 2 estações de tratamento de esgoto, tanto da sede quanto de Capoeirão, elas estão atendendo a eficiência do tratamento e estão lançando
o seu esgoto dentro dos padrões exigidos por lei. Agora, detalhando um pouquinho, então, o sistema da sede municipal, como eu disse, rede coletora, que vai coletar o esgoto na casa de cada um. Da rede, então, ele vai até a estação de tratamento de esgoto, que hoje opera com uma vazão de 6,6 litros por segundo. E ele tem uma vazão máxima aí de operação de 10,13. Então, ainda está operando um pouco abaixo, ainda consegue atender uma população maior. O esgoto, ele é tratado, e após ser tratado, ele é lançado no córrego Perobas. Aqui tem algumas fotos, só para vocês verem, então, como é a estação de tratamento de esgoto da sede municipal. Então, a gente vê que ela é muito bem conservada, ela tinha passado por manutenção ali super bem recentemente. Então, tem ali o tratamento preliminar, que até nessa etapa tem um gradeamento, acaba às vezes ficando muito lixo, que acaba vindo junto na rede de esgoto. Ele é um tratamento anaeróbio, então tem essas etapas, o reator UASB, os filtros, o leito de secagem para um lodo que gera e que precisa ser destinado depois, e o queimador de gás, então, porque esse processo acaba gerando um gás que não pode ir diretamente para a atmosfera. Então, ele tem todas as etapas aí do tratamento e está operando de uma maneira bem adequada. Aqui é o local, aqui à direita é o local de lançamento, onde ocorre o lançamento no córrego, e a gente vê que ali há uma presença bem grande de espuma, né, de surfactantes, mas ele está atendendo aos padrões da legislação. Sobre o sistema de Capoeirão, mesma coisa, a rede coletora vai para a estação de tratamento, que opera com uma vazão de 1,6 litros por segundo, então ela é uma estação bem menorzinha, e a capacidade máxima de tratamento dela é de 4,6 litros por segundo, então também consegue receber um volume maior de esgoto para cá. O lançamento no córrego goiano. Aqui algumas fotos também, as etapas do tratamento são as mesmas da sede municipal, mas é tudo menorzinho. E aqui tem a tubulação do lançamento de esgoto, mas a gente não conseguiu visitar e fazer um registro fotográfico do ponto mesmo de lançamento no córrego goiano. Mas até pelos relatos da população e da secretaria, nos comentaram que é bem parecido, que também tem ali a presença de surfactantes. Aqui, assim como no abastecimento de água, a gente fez um mapeamento para vocês entenderem onde em Japaraíba que estão localizadas essas estruturas e que áreas que são atendidas. Então, é realmente a área urbana de Japaraíba, Capoeirão e sede. A área rural toda, ela não tem esse atendimento, não tem o seu esgoto tratado. Então, os principais problemas do esgotamento sanitário em Japaraíba: não há a universalização do serviço. A área rural, ela não é atendida, utilizando, então, como eu mencionei lá no início, predominantemente fossa rudimentar. Inexistência de mapeamento da rede coletora de esgoto, assim como na água, então, isso eventualmente gera mais dificuldades de localizar algum problema de rompimento, de vazamento de esgoto. Presença de surfactantes nos pontos de lançamento, desorganização e desatualização das informações, então tem muita informação ainda pendente, porque foi construído sem projeto ou sem ter os dados exatos, então tem muita informação que ainda precisa, né, ser mapeada. Vazamento, ocorrência de vazamento na rede, então até aqui tem uma foto de um vazamento de esgoto que a gente verificou quando a gente estava em Japaraíba. Ausência de programas e projetos de conscientização da população e, de repente, orientação, né, para substituição das fossas rudimentares, quem ainda tem, por uma fossa aí biodigestora, uma fossa que seja ambientalmente adequada. Baixa adesão da população à rede de esgoto no Capoeirão, então, tem a rede ali, mas tem muita casa que ainda não está ligada, e acaba jogando o seu esgoto a céu aberto, num córrego, ou tem a fossa negra, né, a fossa rudimentar. Então, esses foram os problemas aí identificados em Japaraíba. O terceiro eixo do saneamento: limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. Então, aqui na esquerda, tem os dados do IBGE também, que mostra qual o destino
dos resíduos sólidos urbanos do município. Então, a maioria, e segue sendo isso, né, é atendido pelo serviço de coleta da prefeitura, que eu vou descrever depois. E tem ainda também uma grande quantidade de pessoas, predominantemente na área rural, a gente observa, né, essa prática, que é da queima de resíduos. Então, isso não é uma prática permitida na legislação, e a gente tem que, então, orientar a população e ver alternativas para que a gente diminua cada vez mais esse destino de resíduos sólidos. Uma outra caracterização bem geral aqui de Japaraíba é quanto à composição gravimétrica do resíduo gerado. Então, foi feito um estudo, que pegaram, então, uma quantidade do resíduo que a população de vocês gera, para entender quantos por cento disso é composto de matéria orgânica, quantos por cento disso é composto de material que pode ser reciclável. Então, isso é um estudo bem importante para a gente até poder pensar em alternativas futuras e soluções, né, para cada tipo de resíduo, e não mandar tudo para um aterro, por exemplo. Então, aqui tem a composição do bairro Centro e do bairro São José. A gente verifica que a maior quantidade de geração é de resto de comida mesmo. E daí tem também aqui contaminante biológico, que é ali o lixo do banheiro, essas coisas. Tem também uma grande quantidade aqui de papel e papelão, de plástico. Então, assim a gente consegue entender como é a geração aí no município. Agora, entrando numa classe específica de resíduos, que são os resíduos sólidos urbanos. Então, o gerenciamento desses resíduos, ele é responsabilidade da Prefeitura Municipal, em específico da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos. Atualmente, tem 17 funcionários dessa secretaria alocados para a prestação desse serviço. Então, isso envolve caminhão, que está dirigindo o lixo da coleta, a pessoa, o coletador, aquele que vai pegando lixo, pessoas também que trabalham aí na varrição, na capina. Então, todos esses funcionários, eles fazem o gerenciamento desses resíduos sólidos urbanos. Dentro dos resíduos sólidos urbanos, nós temos os resíduos sólidos domiciliares, que é aquele que cada um gera na sua casa. Então, cada um gera, e o acondicionamento, quando vai colocar para a coleta do lixo, né, ela é feita em lixeiras. Aqui tem algumas fotos de exemplo de lixeiras que a gente verificou em Japaraíba, ou diretamente na rua, e, no geral, utilizando plásticos. Essa coleta, então, dos resíduos sólidos domiciliares, ela atende a sede municipal e Capoeirão, e algumas comunidades da área rural que ainda têm as lixeiras, essas que foram instaladas. A gente sabe que houve alguns problemas e muitas delas, então, foram removidas. E aqui tem a frequência que cada um desses locais é atendido com a coleta de lixo. E para fazer essa coleta, a prefeitura ela tem 3 caminhões. Um deles é compactador, que é esse aqui da foto, e 2 são no estilo caçamba, então, que são aqueles mais simples. Então, esses caminhões fazem a coleta nesses locais aí, na sede, Capoeirão, e nos locais onde tem as lixeiras, na área rural. Dos resíduos sólidos domiciliares, então, tem o resíduo comum e tem o resíduo seletivo também, que é o reciclável, que tem um destino diferente, tem uma coleta diferente, né? Então, a coleta seletiva, em Japaraíba, ela é feita pela prefeitura em parceria com uma associação de reciclagem existente no município de vocês. Então, a prefeitura fornece o caminhão e o motorista, e eles são acompanhados por uma trabalhadora da associação que vai fazendo a coleta desses resíduos recicláveis. O atendimento da coleta seletiva é somente na sede municipal e em Capoeirão, 2 vezes na semana. Aqui tá a fotinho do caminhão, até a gente verifica que ele é mais antigo, já precisa mais manutenção, né? E aqui tem o galpão de triagem, então, para onde esse resíduo reciclável vai após a coleta. Então, é um galpão assim, e lá tem 2 trabalhadores autônomos trabalhando que fazem a separação desses resíduos. Então, eles pegam lá e vão separando em vidro, plástico, papel, para fazer depois a comercialização desses resíduos. Então, o galpão, a energia elétrica e a água são arcados pela prefeitura, e o restante é tudo responsabilidade dos trabalhadores autônomos.
Aqui os materiais comercializados, aqui tem uma foto, ó, de como é feita essa separação, elas ficam em bags bem grandes assim, para depois prensar e fazer a venda, então, para o comprador, que é a reciclagem Vitória, de Lagoa da Prata, do município de Lagoa da Prata. Além dos resíduos sólidos domiciliares, que tem essa coleta comum e a coleta seletiva, dentro dos resíduos sólidos urbanos tem também os resíduos de limpeza urbana, que é aqueles oriundos, então, originários da varrição, da capina, da poda. Então, hoje na secretaria tem 12 funcionários que fazem esse serviço. O serviço de varrição em específico, ele é realizado com frequência diária, no centro e arredores, ali nas ruas mais movimentadas, e de 2 a 3 vezes na semana nos demais locais aí da sede municipal de Capoeirão. De limpeza urbana, ocorre também em Japaraíba a coleta especial, que é aquela coleta que passa toda sexta-feira, que recolhe os resíduos, e recolhe aí resíduos de maior porte, resíduos da construção civil, então acaba, né, fazendo uma limpeza na cidade também. E tem também as escolas e praças, que não é a prefeitura em específico que presta o serviço de limpeza. É uma empresa terceirizada que faz esse serviço de poda, de varrição, bom, todos esses resíduos que são coletados, os que não conseguem ser aproveitados lá no galpão de reciclagem, eles acabam indo, então, para a área de disposição final, que é o aterro controlado de Japaraíba. Aqui tem algumas fotos desse aterro, então ele está situado em Japaraíba mesmo. E atualmente a gente verifica, bom, ele não tem impermeabilização do solo, ele não tem nenhuma drenagem de gases, de chorume, e não é feita uma cobertura diária desses resíduos, então atualmente ele está se configurando como um lixão. E ele já está, então não é ambientalmente adequado, e ele já está bem saturado, né? Daí, saindo dos resíduos sólidos urbanos, a gente entra numa outra classe de resíduos, que são os resíduos da construção civil. Então, a prefeitura devia ter um plano específico sobre o gerenciamento desses resíduos, mas a prefeitura não tem. A gente verifica que em Japaraíba, em função das várias pequenas obras e reformas, há uma grande geração desses resíduos e eles acabam não tendo a destinação adequada. Então, acabam ficando vários montinhos, vários locais de disposição desse resíduo pela rua, que acabam, então, sendo coletados na limpeza geral e sendo destinados de maneira inadequada para o aterro controlado. Então, não há nenhum tipo de orientação, de programa de reaproveitamento desses resíduos. Aqui, agora, sobre os resíduos de serviço da saúde. Então, ele também não tem um plano específico dizendo como deve ser o gerenciamento, que cuidados tem que ter, para onde ele deve ser destinado. Mas, mesmo que ele não tenha um plano específico, a gente verifica que a destinação está sendo feita de maneira adequada. Então, a prefeitura tem um contrato com a empresa Proambiental, que faz a coleta, tratamento e destinação final desses resíduos. Essa empresa, ela coleta quinzenalmente, então, esses resíduos, nos estabelecimentos de saúde, que é a Policlínica e o Posto de Saúde do Capoeirão. Então, a gente verifica aqui que o armazenamento está sendo feito adequado, em bombonas, com plástico branco, né, sinalizado que é um resíduo infectante, então tem que ter um cuidado especial com esse resíduo, em função das características dele, né. Tem contaminantes biológicos, químicos, e não pode ir para o aterro controlado juntamente com os resíduos domiciliares. Outros resíduos especiais que, em função de suas características, ou por serem muito volumosos, ou por serem perigosos, também não podem ser destinados para a coleta comum, juntamente indo para o aterro controlado. Então, embalagem de agrotóxico, a gente observa que a maioria dos produtores faz o retorno adequado ao comerciante, ao fabricante desse produto, então esse é o destino adequado para esse tipo de resíduo, né, implementando aí o sistema de logística reversa. Pneus, eles são reutilizados pela prefeitura para fazer barramentos na área rural, então esses têm um destino adequado, e daí tem outros que a gente verifica que não tem o destino adequado, que é sofás, geladeiras, mesas,
que acabam sendo coletados na cesta, naquela coleta especial, e vai ali direto para o aterro, sem nenhum tipo de cuidado, orientação específico com esse tipo de resíduos. E pilhas, lâmpadas, baterias, eletroeletrônicos, que também deviam ter o seu sistema de logística reversa, deviam ser retornados para o comerciante, eles acabam sendo destinados juntamente com a coleta comum, a prefeitura coleta e vai para o aterro sanitário. Então, para o aterro controlado, desculpa. Então, a gente verifica que não está sendo aí, né, não está sendo destinado de maneira adequada. Daí tem que ver depois, se é porque falta de orientação, falta de conscientização da população, realmente falta de programas de incentivo, daí isso a gente vai pensar no próximo produto. Aqui tem o mapa, mostrando como onde estão distribuídas, né, então tem aqui onde está localizado esse aterro controlado. A prefeitura também agora já está em etapa de licenciamento, já obteve a licença, né, para fazer um aterro sanitário. Então, para eliminar todos aqueles problemas que eu mencionei do aterro, de contaminar solo, contaminar. Então, aqui é a área dessa nova área de disposição que vai ser instalada em Japaraíba. E essas bolinhas verde aqui mostram a frequência de coleta dos resíduos. Então, aqui centro e a maioria dos locais nos arredores, né, é diária a coleta, daí mais Capoeirão e os bairros mais distantes, 3 vezes por semana, e nas comunidades rurais, 1 vez por semana somente. Então, os problemas identificados no eixo de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. Então, não há universalização desse serviço, com exceção daqueles pontos que ainda existem as lixeiras, a área rural, no geral, ela não é atendida. O aterro controlado, que até atualmente está se configurando como um lixão, ele gera, então, a contaminação do solo e da água, então isso é um problema que traz risco aí bem sérios, né, para o ambiente e para a população. Descarte irregular dos resíduos de construção civil diretamente na rua, sem dar uma destinação adequada, e descarte, então, de resíduos domiciliares no entorno de lixeiras, então, ou em terrenos baldios, também de maneira inadequada, não colocando ali o resíduo para ser coletado pela prefeitura. As lixeiras na zona rural, muito em função da falta de conscientização da população, acabaram virando pontos de descarte irregular, teve até comunidades onde as lixeiras foram queimadas, então a prefeitura acabou retirando essas lixeiras, né, de muitos locais. A coleta seletiva, ela é ineficiente hoje, mesmo que tenha essa coleta seletiva, que consigam ser comercializados alguns dos resíduos recicláveis, muitos deles ainda estão indo para o aterro controlado. A necessidade de adequação do galpão de triagem, então, como eu mostrei na foto antes, a gente verifica que não tem uma cobertura, que o espaço está bem limitado, então não tem como eles se desenvolverem e crescerem muito ali dentro. E tem condições que não são muito adequadas para os trabalhadores que estão lá. A queima de resíduos nas comunidades rurais, né, que não são atendidas, falta de incentivo à compostagem, a gente viu que lá a matéria orgânica é a grande responsável pela maior porcentagem, né, de volume da geração de resíduos, e eles acabam indo todos para o aterro controlado, então poderiam ter programas de compostagem para reaproveitar esse resíduo e minimizar a quantidade que vai para o aterro. Falta de conscientização da população, pelos motivos que já comentei, então a questão das lixeiras na zona rural, a falta de segregação dos resíduos, então isso foi até um problema bem relatado pelos trabalhadores da associação. O horário da coleta, então, às vezes as pessoas não respeitam esse horário, colocam um dia anterior ou depois que a coleta já passou, e acaba ficando ali, os animais às vezes mexem naquele lixo, espalhando ele. E inexistência de pontos de entrega voluntária, para aqueles resíduos especiais que eu mencionei, sofá, geladeira, ou também incentivo, né, para programas de logística reversa, contemplando aí pilhas, baterias, que acabam indo todos eles para o aterro controlado de Japaraíba. Por fim, o último eixo do saneamento básico, então, que é o de manejo e drenagem de águas pluviais. Então, a drenagem de águas pluviais, né, ela é composta pela microdrenagem e pela macrodrenagem. A microdrenagem, a gente vai falar aqui primeiro,
ela é composta pelas estruturas de menor porte, então, pelas tubulações que conduzem a água, pelas bocas de lobo, poços de visita, essas pequenas estruturas que são construídas com a finalidade de conduzir essa água para os corpos hídricos, para os rios, para os córregos, que são, então, a macrodrenagem. Então, a prestação desse serviço, operação, manutenção, ela é responsabilidade da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos. A gente não obteve a informação de quantos funcionários exatos da Secretaria estão alocados para a prestação desse serviço. Então, a área que é atendida com a microdrenagem, basicamente, é a área urbana, sede municipal e Capoeirão. A gente verifica que existem bocas de lobo, tubulações, dissipadores de energia para evitar a erosão quando essa água está chegando no córrego, mas é em pequena quantidade, há muitos locais que ainda não são contemplados, não há mapeamento da rede de drenagem antiga, então falta muita informação e falta bastante ainda para atingir a universalização desse serviço. As obras que estão sendo realizadas atualmente, elas estão sendo mapeadas, então aqui até um exemplo que eu trouxe é a obra do bairro Pereira, aqui tem até uma foto da boca de lobo que foi implementada nesse novo loteamento, então ela tem mapeamento, a gente tem informações do que existe ali, que são 3 redes de drenagem de maior porte que conduzem a água para o córrego que está ali embaixo. Foram instalados também bocas de lobo e poços de visita e dissipadores de energia. Outra questão da área urbana que influencia bastante aí na microdrenagem do município é a questão da existência de pavimentação, porque acaba diminuindo a infiltração de água no solo e a água da chuva ali, ela acaba escoando com maior velocidade, às vezes gerando pontos de alagamento, né? Então, na área urbana, há um total de 19,08 quilômetros de ruas pavimentadas, que é predominantemente asfalto, pavimento utilizado aí que a gente observa. Na área rural, então, não há prestação desse serviço, não há microdrenagem, não há pavimentação, e as vias, elas são predominantemente de terras, e acabam aí sofrendo muitas vezes com erosão, e em função de enxurradas e essas coisas. Aí agora entrando na macrodrenagem. Então, a microdrenagem conduz a água para macrodrenagem, que são os rios, os córregos que existem aí em Japaraíba. Então, na sede municipal, o principal córrego que a gente observa é o córrego Mimoso, aqui tem uma foto dele, que corta a sede ali, né, entre, acho que é o bairro São José, ali próximo do bairro São José. Em Capoeirão, o principal córrego é o córrego Goiano, que até é onde ocorre o lançamento do esgoto. Aqui tem uma foto, a gente não conseguiu visitar o córrego Goiano, mas aqui tem uma foto do desvio desse córrego que foi feito em Capoeirão. Então, a comunidade desviou o córrego para ele passar mais perto do distrito mesmo. Na zona rural, os principais córregos que a gente observa é o córrego São Simão, córrego Goiano também, além de vários outros córregos e nascentes que existem na área de abrangência de Japaraíba. Nos limites do município que estão localizados os principais rios de maior porte que a gente vê em Japaraíba. Então, são os rios São Domingo, Preto, Santana e o São Francisco. Todos esses córregos, todos esses rios, eles têm que ter a sua margem preservada, que a gente denomina, então, que são áreas de preservação permanente. A preservação dessas margens que garantem ali uma melhor qualidade e quantidade das águas, diminui a erosão, tem uma série de benefícios, né? A preservação dessas áreas, ela depende, muitas vezes, do local onde esse córrego ele está passando, muitas vezes é propriedade privada, então vai depender ali do produtor rural se vai conservar ou não essa APP. Então, a gente não observa muitos programas nesse sentido, de conservação de nascente, de margens de rios, então depende muito, né, dos produtores, aí do proprietário do terreno. Aqui tem uma foto do Rio Santana também. E umas estruturas que a gente verifica que foram construídas e que ajudam aí nessa questão da macrodrenagem são curvas de níveis e barraginhas. Então, elas têm a finalidade aí de conter um pouco as enxurradas, né, diminuir a erosão e possibilitar uma maior infiltração dessa água
para não danificar tanto as propriedades, o solo dessa região, as estradas também. Então, se vocês forem passear na área rural, vocês vão verificar que tem várias dessas barraginhas, porque Japaraíba foi contemplada aí por 2 programas bem importantes, que é o Programa de Revitalização da Subbacia do São Francisco e o Programa do Rio Santana, que então contemplou Japaraíba com essas estruturas, que são, bom, tem uma série de benefícios para macrodrenagem, né, e para conservação dos corpos hídricos. De acordo com o SNIS, a gente verifica que não há domicílios em área de risco de inundação. Então, quando chove mais, o rio acaba enchendo, né, mas ele não atinge residências, ele acaba atingindo só a área de agricultura, pastos, então não tem nenhum domicílio em área de risco. Aqui é um mapa, nesse mapa o que a gente tem de informação são locais que sofrem com alagamento, então são locais que, principalmente na sede, onde tem pavimentação, que a microdrenagem não está funcionando de maneira tão eficiente e acaba ali por algum tempo acumulando um pouco de água, às vezes impedindo a passagem, mas depois já drena, vai para os córregos, mas por um momento fica esse local de alagamento. Então, são essas bolinhas amarelas que a gente identificou, que foram repassados aí pela Secretaria e pela população. Sobre esse eixo de manejo e drenagem de águas pluviais, então, os principais problemas diagnosticados. Não há universalização desse serviço, então, toda a área rural ela não é contemplada, e muitos locais, na sede e em Capoeirão, ainda não tem uma estrutura de microdrenagem instalada. Então, muitas áreas ou não tem instalada, ou essas estruturas que estão instaladas, elas não estão operando de maneira eficiente. Não há um mapeamento das redes antigas, falta de manutenção preventiva na rede de microdrenagem e nas barraginhas. Então, na rede de microdrenagem, até aqui tem uma foto para mostrar esse exemplo. Então, como não foi feita a manutenção e limpeza adequada dessa estrutura, ele está entupido, porque deve ter provavelmente muito lixo ali, e acaba não exercendo sua função de conduzir a água. Então, essa boca de lobo nela está entupida. Os pontos de alagamento, como eu mostrei no mapa anterior, inexistência de estudos de enchente. Então, foi mencionado que não há domicílios em área de risco de inundação e enchente, mas não há nenhum estudo realmente mostrando isso, mostrando que se de repente vir uma chuva maior, que vai gerar uma vazão maior no rio, não vá talvez atingir alguma residência que está ali mais próximo dos rios. E uma questão trazida também aqui que a gente identificou é a questão do chacreamento. Então, são moradias irregulares e elas acabam não tendo nenhum tipo de infraestrutura. Então, essas moradias, elas precisam ser regularizadas para a gente poder atender elas melhor com todos os serviços aí de saneamento básico. Assim, fechamos daí o último eixo do saneamento básico e agora abrimos para discussão. Não sei se o Christian vai conduzir aí. Sim, não, tá aberto a discussões, por favor, pessoal, questões, dúvidas, foram os 4 setores, né, de forma muito sintética aqui, então, algum detalhamento de alguma parte que não tenha ficado claro, sinta-se à vontade para manifestar. As opiniões podem ser feitas por voz, né, ou também pelo chat, tanto aqui quanto no Facebook. Por favor, Antônio Rodrigues Miranda. Cristian, boa noite, é Juliana. Eu estou no link do meu filho, estudante, lembra? Certo, agora estou lembrado, sim. Tudo bom? Aí, né? Eu queria fazer um questionamento aqui em um quesito. É que eu vi em um detalhamento aí da Paula sobre o enquadramento dos recursos hídricos. Durante toda a elaboração desse projeto, vai ser elaborada a análise de água
do enquadramento desses recursos hídricos que estão no entorno do município, ou não? Se eles são classe 1, classe 2, como possíveis fontes de abastecimento de água para o município no futuro. Bom, desculpa, esqueci o seu nome, mas vou responder. Juliana, desculpa. Questão de enquadramento, não, a gente não vai fazer essa análise e classificar, enquadrar os corpos hídricos, né? Isso é um outro tipo de estudo, mas são coisas que a gente pode ir mapeando quanto a essa questão. Até agora, não lembro de cabeça, quais são os enquadramentos desses rios principais aí, onde eles estão passando por Japaraíba. Mas todas as informações, elas têm ali no diagnóstico, caso já exista esse enquadramento. Mas não é um estudo que a gente vai desenvolver. Ok. Obrigada. Então, pessoal, a gente precisa saber se esse plano que foi apresentado aqui, se esse diagnóstico que foi apresentado aqui, desculpa, se ele é real, se ele reflete a realidade do município, se é assim na rua de vocês, se é assim no local onde vocês vivem, para que a gente possa, então, dar continuidade nas próximas atividades do plano de saneamento. Se tiver alguma coisa faltando, vocês podem falar, vocês podem escrever aqui no chat, e o momento para a gente contribuir é esse, sabe? A gente está aqui para ouvir vocês agora. Pessoal, boa noite. Boa noite, Paulo. Pode falar. Eu vi, levantou muitos pontos, uns pontos críticos, mas assim, igual a moça falou, eu esqueci o nome dela, tem muita parte de conscientização mesmo, porque a gente vê, igual você citou, nas zonas rurais, o povo não está, tipo assim, zelando muito das questões do cesto para coleta. Eu falo na minha rua aqui, tipo assim, de 10 casas, 2 ou 3 tem lixeira. Aí vem, né? Começa nas lixeiras. Aí vem a questão da consciência da separação dos resíduos. O pessoal mistura muito resíduo. Então, acho que tem que partir muito para a conscientização da população. Porque, assim, internamente na cidade está muito ruim a questão dessa separação, porque é uma sequência de erro, né? Começa errado a partir da minha casa e vai acabar errado lá no aterro sanitário. É ótimo, Paulo. Só para lembrar, é um processo, né, de elaboração. Então, na próxima rodada, a gente vai tratar especificamente sobre projetos, programas e ações, né? E provavelmente vocês vão escolher, né, que seja realizado um programa de educação ambiental, né, mais voltada para essas questões aí de saneamento básico, né? Bem importante. Isso já apareceu nas oficinas da rodada anterior, né? E é um consenso, né, de que não só as ações estruturais, né, do saneamento, mas também ações não estruturais, como educação ambiental e sanitária, sejam importantes serem realizadas. Alguém levantou a mão e rapidamente baixou, e eu não consegui ver o nome. Deixa eu ver aqui se eu lembro. José Veloso. Ah, tá. José, se tu quiseres falar, pode, sinta-se à vontade. Não, eu só ia complementar. Boa noite a todos. Eu só complementaria a fala do Paulo, mas como você já apontou, vai ter um momento para a gente fazer essas colocações, né? Então aí eu acho que aí depois eu complemento. Por isso que eu abaixei a mão.
Ah, entendi. Hoje são problemas, né? E na próxima rodada, aí, tanto de oficinas quanto conferências, são as soluções, né? Mas geralmente, quando a gente pensa no problema, a gente também já pensa, né, em como resolvê-lo, né? Então, a gente já tá ligado nisso, né? Já tá pensando nisso. Mas eu acho que contempla, sim, o relatório é bem completo, do que eu observo no dia a dia na cidade, tanto na zona rural, que eu frequento muito, acho que tá bem condizente com a nossa realidade. Exato. A Lígia Bárbara Fernandes Miranda está dizendo aqui que ela chegou um pouco atrasada na reunião. Pelo que ela ouviu, ela concorda. É preciso desenvolver uma estratégia para recolher resíduos, como aparelhos eletrônicos, vidro, móveis. Como o Paulo falou também, as pessoas precisam ter mais consciência na coleta seletiva, separar realmente todo o lixo em casa e colocar para o recolhimento nos dias determinados. Costumávamos fazer caminhadas e o percurso era caminho do aterro, vimos muito lixo caído na estrada, sacolas plásticas, etc. Um ponto importante da educação ambiental é que ela tem que ser algo permanente, né? Às vezes o erro é implementar um programa de educação ambiental com um prazo ali de 1 ano, né? Só que depois de 2 anos cai totalmente em desuso, né? Na hora de implementar um programa, a gente tem que pensar numa estratégia realmente permanente, né? Com ações que se perpetuam aí enquanto durar o serviço. Pessoal, a gente sempre costuma fazer um registro da reunião. Vou pedir para a Gabriela desafixar a apresentação ali. Quem puder ligar a câmera, pode ligar. A gente faz uma foto aí para registro. A Lígia pediu para esperar um minutinho. Segura um pouquinho o pessoal que está abrindo ainda as câmeras para mim. Vamos fazer um primeiro registro, então. Sorriso. Aí. Feito. A Lígia apareceu agora ali. Vamos tirar mais uma. Sorriso. Feito. Obrigada, pessoal. Obrigado. A Cláudia Martins, também com uma outra questão, na questão dos produtos químicos, ou seja, agrotóxicos, que é muito utilizado na agricultura ou mesmo na cidade, na capina química, isso não atinge as redes fluviais, deve ser pluviais, né? Alterando a qualidade da água? Não, acho que é fluvial mesmo. E sim, altera, até por isso que a gente precisa ter uma atenção especial com todos esses resíduos que têm algum composto químico, que eles vão sim gerar alterações na qualidade da água, vão contaminar o solo, acaba contaminando a água. Aquela pessoa, depois que tem um poço raso, por exemplo, ela está muito suscetível. Então, por isso a importância de implementar esses sistemas de logística reversa para dar uma destinação adequada, ele não ser jogado em qualquer canto, né, sem nenhum tipo de cuidado. Então, sim, altera a qualidade da água, sim. Bom, alguns comentários no Facebook também. Eu gostaria, Christian, de pontuar uma questão. Pois não. Posso? Pode. Eu gostaria aqui de parabenizar, né, eu acho que toda a equipe aí que elaborou, né, até mesmo da atual gestão e da gestão anterior, estou vendo a Joelma aí, ela conduziu isso, deu início a esse processo junto a vocês, eu acho que foi um trabalho competente, né, e está sendo conduzido também de maneira competente pela Eliana, mas o nosso grande desafio aqui, e eu acho que o mérito é que esse é de fato um retrato hoje do município, e eu acho que você falou tudo aí nas suas últimas palavras, Christian. Eu acho que a gente já teve algumas ações no âmbito ambiental, mas muito pontuais. Nada que assumisse uma constância no município como uma política de fato, né, com a continuidade mais ampla. Então, essa terceira fase, eu acho que que é o momento que a gente vai buscar soluções, é um desafio para nós, né? De fato, você veja
que o número de participantes aqui não é tão grande como deveria ser, é significativo pelas pessoas que estão participando do evento, mas em número não é. Então, essa política de conscientização ambiental no município de Japaraíba é um desafio, foi um desafio em todas as gestões anteriores e continua sendo nesse momento, para nós que vamos estar assumindo isso aí junto no município, e que tem que ser uma ação suprapartidária, muito para além das disputas políticas locais, porque eu acho que o que está em jogo aqui é o bem-estar da nossa sociedade e de um lugar que nós escolhemos para viver, porque muitos de nós já estivemos em outros lugares e estamos optando estar em Japaraíba pela qualidade de vida e pela qualidade de vivências ambientais que ainda estão presentes aqui. Mas se a gente não cuidar, isso vai se perder num futuro próximo. Então, a nossa responsabilidade da nossa geração, porque dos nossos pais, eles não fizeram o dever de casa como deveriam. Dos nossos avós, menos ainda. Então, essa geração que nós estamos aqui fazendo parte dela, eu acho que tem uma responsabilidade, tem um papel histórico, na conservação e no desenvolvimento, porque a gente não quer que Japaraíba deixe de se desenvolver, mas se desenvolva de maneira consciente, preservando o meio ambiente e valorizando os recursos hídricos e ambientais que o nosso município ainda tem, em parte ainda tem, tá bom? Então, parabéns a vocês, eu acho que o caminho acho que é esse mesmo, e fica aí o desafio para nós, ampliar esse grupo e, de fato, criar uma política que seja duradoura em nosso município, tá bom? Obrigado, um abraço. Eu agradeço. A gente está em 61 pessoas, somando o Meet com o Facebook, mesmo presencial, não é tão fácil, assim, colocar 60 pessoas numa noite, assim. Já fiz muitas oficinas e conferência, não é fácil colocar 60 pessoas presencialmente. Acho que algumas mudanças aí com a pandemia, elas vieram talvez para ficar, Talvez seja mais fácil mobilizar as pessoas, elas estão em casa, vão ficar mais à vontade para participar, não precisa se deslocar. Talvez é algo de se pensar aí na execução do plano, tentar juntar mais pessoas, para discussão, tentar encontrar as soluções de forma coletiva. Eu acho que talvez essas ferramentas aí tecnológicas talvez possam nos auxiliar. A Joelma levantou a mão, mas depois baixou. Se quiseres falar ainda, Joelma, por favor. Essa questão do grupo, eu sempre gosto de lembrar, vocês vão precisar, para a execução do plano de saneamento básico, criar e instalar um conselho, de saneamento básico, reorganizar já a iniciativa que tinha anteriormente para acompanhar as metas, ações do plano, Então, esse grupo de vocês, o grupo de trabalho, alguns talvez possam permanecer no conselho, mas o conselho ele vai ter mais estrutura, para poder acompanhar de perto a execução e se de fato o plano está sendo implementado, ao longo do tempo. Joelma, de novo, levantou a mão. Joelma, sinta-se pode falar. Tu tá com o microfone ligado, mas tá baixo, tá sem áudio. Tenta aumentar o volume aí. Continua bem baixo. Não estamos. Tem volume no teu computador aí? Tá com volume? Se está com volume no teu computador ali, naquele iconezinho na barra, geralmente a barra inferior, se está com volume,
tenta sair da reunião e entrar de novo. Talvez possa ser algum problema na conexão. Pode usar o chat também, João, fica tranquilo. Mais dúvidas, pessoal, em relação aos demais setores? Quem ainda não falou aí, por favor, se quiser à vontade. É o momento hoje. Por favor, José Veloso, tem a palavra. Eu só gostaria de perguntar, para essa terceira fase, vocês vão estar juntos, assim, dando suporte ou indicações de soluções, ou é só aqui agora a estrutura do município que vai trabalhar? Como que é? Não, a gente fica até o final, né, do plano, né, é um processo longo, né, são 12 meses, e para cada produto a gente vai elaborando em conjunto, principalmente com o grupo de trabalho nomeado pelo prefeito, né, que é composto por técnicos e servidores da prefeitura e também da sociedade civil. Então, a gente trabalha sempre em conjunto, porque a gente precisa de informações, e a gente aprova esses documentos também com a agência e com o comitê, e após ele estar num estágio em que é possível trabalhar em cima dele, né, numa fase mais inicial, a gente sempre faz uma rodada, primeiro de oficinas, então para coletar subsídio mesmo, né, aquelas lacunas que a gente não tem como resolver, só quem conhece o município sabe, né, e depois dessa oficina a gente incorpora, então, essas sugestões, tanto do grupo de trabalho quanto da sociedade, e depois a gente submete o documento para uma conferência, que é o caso de hoje. Então, hoje nós estamos aqui, mas olhando para trás, é um processo já longo, né? A gente já fez reuniões com o GT, a gente já fez uma rodada de oficinas com a sociedade, e tudo que foi possível agregar de informações e consolidar, a gente fez. E não vai ser diferente também para o produto que consolida os projetos, programas e ações, né? Não adianta, e principalmente esse produto, porque não tem como a gente magicamente dizer, você precisa de tal ações. Não, né? Tem que vir do município, tem que vir de vocês. Algumas ações estão na cara, né? Algumas coisas assim, por exemplo, que uma falta de uma estrutura, né, como a Paula falou, né, a questão da não universalização da rede de esgoto. Então, quer dizer, a rede tem que ser ampliada, tem que ter uma ação de ampliação da rede, tem que ter investimento. Mas outras tantas questões, né, tem que partir de vocês mesmos, né, vocês que conhecem o município. Então, por isso que é importante que vocês participem de todas as rodadas aí, nos ajudem a construir esse plano de forma coletiva. Então, a Rosana Reis, né, parabeniza, né, todos os envolvidos no projeto, que beneficiará Japaraíba e toda a região. Com certeza, é uma semente para um futuro melhor. Vai ser um processo muito longo, né, imagina, é um horizonte de planejamento de 20 anos, né, então talvez o município nunca tenha tido um planejamento com esse horizonte, né, longo pela frente, né, então vai ser um desafio, e acompanhando, né, esses 20 anos de execução do plano, colocar quais são as ações que precisam ser resolvidas no curto prazo, quais aquelas que podem esperar um pouquinho e ser implementado no médio, aquelas que podem esperar mais ainda e ficar para o longo prazo, né, porque os recursos eles são limitados, então vocês vão ter que também, em determinado momento do plano, vocês vão ter que escolher também prioridades, né, o que é mais urgente, né, fazer, e o que pode esperar um pouquinho. Christian, a Joelma tinha levantado a mão, aí, mas ela baixou.
Ela estava sem o áudio, né? Mas, Joelma, se tu estás nos ouvindo, pode falar. Boa noite, vocês me ouvem? Ah, sim. Melhorei o som, troquei aqui de computador. Boa noite, vocês da Profil, boa noite, caríssimos colegas aí de Japaraíba. Na verdade, eu queria mesmo só falar um oi com vocês e dizer, né, o quão importante é o plano, né, para um município, especialmente, assim, um município pequeno, como o Christian mesmo acabou de dizer, né, sem, assim, muitos recursos. A secretaria existia, né, com um funcionário só, né, espero que o município reveja, né, o quão importante é, né, termos funcionários, é uma área que precisa mesmo ser o tempo todo debatida, mostrada outras propostas. Algumas ações que implementamos realmente foi uma sementinha, né, o município realmente era carente de várias ações e o que fizemos foi simplesmente plantar uma sementinha e a partir dela, espero que o município trabalhe, né, novas ações que possam crescer e gerar, assim, grandes frutos. Eu também cheguei um pouco atrasada, mas como participei de todo o levantamento do diagnóstico, eu vi o final, acredito que, de acordo com a participação da comunidade, foi um diagnóstico bem trabalhado, né, Christian, bem elaborado. O que é importante dizer na elaboração de um plano é que o prognóstico agora, nessa fase que estamos conversando, ele é extremamente importante. Serão agora 20 anos, né, para se trabalhar essas propostas, essas ideias. Sabemos que a legislação ambiental muda o tempo todo, né? Nós já estamos na Lei 14.026, né, do saneamento básico, já houve também essa alteração, né, em 2020. Daqui 4 anos o município estará discutindo novamente, né, melhorias para o plano de saneamento básico, e faço votos de que todas as ideias que as pessoas da comunidade levantaram para o plano, que sejam elaboradas sim, que o município colabore. Nós já havíamos conversado, né, nas últimas reuniões, que essa parte da conscientização, infelizmente, deixa a desejar, né, porque estamos tratando, né, de pessoas, lidar com pessoas é bem complicado, né, mas não é impossível. A pandemia também veio para colaborar com uma certa dificuldade na elaboração dos trabalhos, mas acredito que tudo será muito bem desenvolvido, o plano vai ficar bastante interessante dentro da realidade que o município possui hoje. E, no mais, só mesmo agradecer à Profil, estou, assim, imensamente grata ao comitê, né, por ter repassado essa verba para Japaraíba, precisávamos muito, e que, por meio depois do plano de saneamento, que o município consiga todos os recursos, né, que forem necessários e que novas ações sejam sempre propostas e executadas, mas mais mesmo estou passando somente para agradecer, viu, Christian? Agradecer você, a Lígia, que eu tive muito contato, a Paula, a Isadora, que eu também tive contato no outro evento, a todas as pessoas da cidade que compraram nossa ideia, né, que estão participando, nosso muito obrigado, continuo lá no comitê, vamos continuar fazendo coisas interessantes para o município, no mais, só mesmo um muito obrigado, e muito obrigada a todos vocês que estão participando. Até breve. A gente agradece. É um processo longo, a gente nem imagina aí que tipo de resíduo vai ter daqui a 15 anos, né? Se olhar para trás, 20 anos para trás, agora não tinha talvez nem bateria de celular, né? De descarte, né? A gente nem consegue nem imaginar os desafios que vem pela frente, né? Mas é bom que vocês tenham esse instrumento, né? E a maior parte dos municípios brasileiros não tem esse instrumento que vocês vão ter em mãos, né? Então, acho que vai ser bem importante, tanto para o meio ambiente, né, quanto para o desenvolvimento mesmo do município. Lídia Bárbara Fernandes, por favor. Ô, Christian, eu só queria perguntar um pouco mais, assim, sobre a questão do aterro. Vocês falaram, né, que do jeito que o aterro tá mais, não é um aterro, é um lixão. E eu queria saber mais detalhadamente sobre os riscos que isso oferece.
risco de contaminação a que nível, sabe? Porque a gente, no caso, sou da comunidade, então não tem muito conhecimento da causa e gostaria de saber mais sobre esse assunto. Bom, Lígia, realmente, assim, para responder essa pergunta com precisão, é preciso fazer um estudo de monitoramento na área para saber qual, então, quanto ali daquele solo que está sendo contaminado e quanto daquela água subterrânea que está sendo contaminada, não é uma coisa exata, mas a gente sabe que sim, tem esses riscos, sem falar que o resíduo está exposto, então acaba tendo presença de animais e acaba proliferando aí doenças, né? Então ele tem uma série de riscos, mas realmente ele já está agora, né? Fiquei sabendo até que a licença andou, foi aprovada do novo aterro sanitário, que daí vai ser construído de maneira adequada, e para essa área, que a gente hoje até está chamando de lixão, né, que está se configurando como um lixão, eu fui informada que ele já tem um projeto de recuperação de área degradada. Então, esse programa, esse projeto, ele tem uma série de medidas para fazer o fechamento adequado dessa área, de forma a evitar que essa contaminação se espalhe ainda mais e que vai minimizando aí os riscos relacionados a todo esse tempo, né, que o resíduo foi sendo colocado ali. Então, já estão sendo pensadas nessas medidas, mas realmente não é uma coisa dentro do nosso escopo de trabalho nesse momento, e a gente não consegue te dar uma resposta exata. Daí eu não sei até, talvez, se o pessoal da prefeitura chegou a fazer esse estudo de monitoramento do solo e da água, daí talvez eles possam te responder melhor. O Dimas levantou a mão, mas baixou. Dimas, tu queres ainda falar? Comentar alguma coisa? Christian, fui eu. Estou usando o computador dele. Desculpa. Pode. Na verdade, só respondendo a Lígia, ano passado, ano retrasado, nós fizemos, tá, os estudos da área do atual aterro lá, que hoje é um aterro controlado. Nos nossos estudos de sondagem e análise de solo feitos em laboratório, dentro do exigido pelo Estado, no caso o FEAM, não foi encontrado nenhum tipo de poluição oriunda daquele resíduo que lá se encontra. Não quer dizer que não vá, isso vai depender, né, de N fatores. O que posso falar para ela é que esses estudos estão na secretaria e caso ela queira conhecer, é bem interessante, ela pode pedir vistas dele, é um estudo público e está lá. A Paula até frisou bem, já entreguei, tá, a licença do aterro para a comunidade, o projeto já está entregue, só falta mesmo a execução do aterro sanitário. É só mesmo a título assim, de informação para o pessoal, tá? Os estudos foram feitos. Obrigada. Pessoal, mais alguma questão? Sobre o diagnóstico, então a gente vai consolidar ainda com talvez algumas sugestões que surgiram aqui hoje, né, dar uma avaliada no que foi falado aqui hoje, mas ele está praticamente pronto, né, com poucas alterações. Mas os canais, hoje a gente encerra aqui a conferência, mas os canais eles vão continuar abertos, né, então, tanto pelas redes sociais, ali tem o nosso e-mail, o telefone, então, ao longo do processo, sempre que tiverem alguma contribuição, alguma dúvida, vocês nos procurem que a gente vai conseguir, a gente vai, na medida do possível, tentar atendê-los. Da escola é o
não recordo o nome dele agora, Sou eu, Christian. Christian. Isso. Ney Cabral. Christian, eu queria aqui, né, eu acho que a gente não poderia deixar de salientar que a gente tem que agradecer também a atual administração, né, e a Eliana, que está assumindo essa pasta nesse momento, ela está fazendo isso tão bem, está organizando esse trabalho, gerenciando, né, organizou todo esse evento hoje, eu acho que é um mérito grande também, e é um momento mesmo de execução, né, então eu queria registrar aqui, né, e valorizar o trabalho da equipe, atual administração, que está dando sequência e conduzindo, né, de maneira muito eficiente os trabalhos nesse momento, tá bom? Um abraço e obrigado. A essência do plano é essa, né, é perpassar gestões, né, então aí teremos aí, pode ser que tenhamos várias outras gestões que vão enfrentar esses desafios e vão ter que seguir com a mesma política, né, a política de saneamento básico é algo que perpassa qualquer governo, né. A gente sempre foi muito bem atendido ali pela Joelma, agora estamos sendo bem atendidos pela Eliana, é um grupo muito bom de trabalhar com você, sempre foi, e é isso aí, tipo, uma gestão vai ter que olhar para trás, ver o que foi feito de acertos, o que foi feito de erros e tentar seguir adiante e tentar melhorar cada vez mais, né. É um desafio muito grande, o setor de saneamento básico sei lá, acho que para as cidades é o principal desafio, né. A Eliana, então, como nossa anfitriã, então, pode, talvez, dar as palavras finais aí, então, da nossa parte, pessoal, acho que é isso. Mantemos nossos canais abertos aí, e esperamos vê-los, vocês estão nas próximas rodadas aí, para discutir, então, os projetos, programas e ações aí. Por favor, Eliana. Então, pessoal, eu gostaria de agradecer novamente, igual eu disse no início, né, a Profil, a Peixe Vivo, ao Comitê de Bacias Hidrográficas, ao início, né, igual a Joelma, eu mencionei no início. Então, a gente está na secretaria, mas eu não poderia esquecer também de mencionar a secretária de Meio Ambiente também, a Caroline, que está desenvolvendo um ótimo trabalho. E a gente, quando chegou na secretaria, encontramos já em andamento, então a gente não pode deixar, como você bem disse, né, Christian? Qualquer gestão que vier tem que dar continuidade. Então, eu quero agradecer a todos e contar com todos novamente nas próximas reuniões. Obrigada, pessoal. Que todos tenham uma boa noite. Obrigado, pessoal. Boa noite, fiquem bem e até a próxima aí. Tchau, pessoal. Boa noite. Obrigada. Obrigada, boa noite.